Amado, bem-vindos a esse momento de culto, nesse momento em que nós queremos nos aproximar do nosso Deus e queremos olhar para Ele, olhar para o seu amor, para a sua misericórdia, para o seu cuidado em favor de cada um de nós. Olhemos para Jesus, é o tema do nosso culto de hoje, e isso é tão importante, porque só nele nós temos perdão, salvação e vida eterna. Por isso convido a iniciarmos o nosso culto cantando o hino Tal Como Estou, Tão Pecador. Confessemos a Deus os nossos pecados. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. De Deus vem a minha salvação e a minha rainha. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados vão além das minhas forças. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te, Senhor, salvação minha. Tua palavra nos diz: filhinhos meus, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos
nos purificar de toda injustiça. Estimados irmãos e irmãs, todos os que confessam seus pecados e confiam no perdão dado por Cristo têm esta promessa: crê no Senhor Jesus e serás salvo. A todos que agora confessaram sinceramente seus pecados, creem no Salvador Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo querem viver sua vida segundo a vontade de Deus, eu anuncio o perdão em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tendo confessado os nossos pecados e recebido o perdão pela graça de Deus em Cristo, somos agora santos e justos, lavados pelo sangue de Jesus. Podemos agora cultuar a Deus, onde Ele nos serve com sua palavra e sacramento, e nós o servimos com ouvidos e corações, lábios e vozes. Invoquemos ao Deus triuno. Em nome do Pai, nosso Criador, que teve compaixão de nós e nos enviou o seu Filho. Em nome do Filho, nosso Salvador, que por compaixão deu a sua vida na cruz para nos socorrer. Em nome do Espírito Santo, nosso santificador, que pelo Evangelho nos iluminou e levou a fé no Salvador Jesus. em teu nome, ó Deus triuno, iniciamos este culto. Amém. Queremos fazer a leitura responsiva, então, no Salmo 107, salmo previsto para este quarto culto no período da Quaresma, do versículo 1 ao versículo 9. Dêem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. E fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que Ele fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Oremos em conjunto. Ó Deus eterno, nosso Pai, que pelo Teu Espírito começaste no nosso batismo a Tua grande obra em nós, e certamente irás completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. Derrama, Senhor, em nossos corações a paz que segue o coração perdoado e confiante em Ti, pois não merecemos ser chamados Teu povo, nem nosso
livro da vida. No entanto, planejaste em tua graça nos salvar do castigo eterno que nossos pecados mereciam, purificando-nos no sangue redentor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus eterno contigo e com o Espírito Santo. Amém. Cantemos agora o hino 405 do Inário Luterano, Jesus venceste o mundo. Podemos nos sentar. A leitura do Antigo Testamento nós encontramos registrada no livro de Números, capítulo 21, do versículo 4 até o versículo 9. O povo de Israel ele já estava caminhando há mais ou menos 35 anos pelo deserto e tiveram que fazer mais uma volta. E com isso o povo acabou ficando impaciente. E vamos olhar, conhecendo então esse texto bíblico, da reação do povo e da ação de Deus também em relação a eles e no fim a sua misericórdia e o seu amor. Então os israelitas saíram do Monte Hor, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí
Ali o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram um dos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue no cofre. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou no cofre. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Esta então a leitura do Antigo Testamento. Agora acompanharemos a leitura da epístola que encontramos na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, quando o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, fala da grande obra salvadora de Deus em nosso favor, em sua graça, misericórdia e amor, nos trouxe perdão em Cristo Jesus. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida e temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Obrigado aos leitores, baseados também nessa leitura da epístola que mostra a graça e o amor de Deus. Queremos cantar agora o hino 371 do Inário, Por Graça Devereis Ser Salvos.
leitura do Santo Evangelho, nós encontramos registrado então através do evangelista João, no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 21, onde lemos assim: Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Essa leitura do Santo Evangelho, Deus abençoe meditarmos sobre essas palavras para fortalecimento de nossa fé. Amém. A congregação pode sentar. Estimados irmãos e estimadas irmãs, o Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida em favor também de cada um de nós. Amém. Muitos textos do Antigo Testamento, eles têm uma conexão muito grande com fatos do Novo Testamento. E o texto do Antigo Testamento, leitura do culto de hoje, é uma delas. O povo de Israel, ele estava caminhando pelo deserto, rumo à terra que Deus havia prometido para eles. E ao longo dos anos, Deus havia cuidado desse povo, havia levado alimento para eles, havia protegido contra as feras, havia protegido contra também os povos que por ali viviam. E em muitas batalhas, Deus deu a eles a vitória. E enquanto eles iam caminhando, Deus estava preparando esse povo para que eles olhassem para Deus, para que eles confiassem na ação de Deus que os estava levando para uma terra que seria deles. E lá naquela terra Deus queria que o seu povo fosse o seu representante perante todas as demais nações ao seu redor. Mas enquanto o tempo ia passando, parecia para o povo que a promessa da terra prometida ia ficando cada vez mais distante. E o povo então começou a agir como é natural do ser humano, começou a reclamar. Com a reclamação veio a impaciência, e então eles disseram a Moisés: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito, será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Versículo 5 do texto da leitura do Antigo Testamento. O texto diz então que Deus, diante dessa situação, Ele enviou serpentes venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas então começaram a morder os israelitas, e eles começaram a morrer. O sofrimento começou a se multiplicar,
veio de forma mais forte a dor e também a morte. Tudo isso já existia, mas o povo, cegado pelas suas reclamações, havia esquecido de como Deus os havia cuidado e das promessas que Deus tinha para este povo. Entregues então à própria sorte, caíram em desespero, e vendo a morte cada vez mais perto deles, então se arrependeram, se voltaram para Moisés e disseram a ele: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra vocês. Reconheceram os seus pecados, mas reconheceram que também por eles próprios não conseguiriam se livrar daquelas serpentes. E então pediram o auxílio de Deus. E pediram a Moisés para que Moisés intercedesse por eles diante de Deus. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. E pelo texto vemos que Deus ouviu a oração de Moisés e providenciou novamente livramento para este povo. Mandou então que fosse construída uma cobra de metal e que fosse então pregada num poste. Quem era mordido deveria olhar para a serpente de bronze pendurada na haste, e então seria curado. Nossa vida, irmãos e irmãs, pode ser comparada com a travessia de um imenso deserto. Há momentos em que a nossa caminhada é perigosa, cheia de angústias e de medos, como nós estamos vivendo também nesse período de pandemia. E muitas vezes então nos perguntamos para onde olhar, como eliminar, como vencer o medo, como vencer a angústia que está em nosso coração. Por isso nós também queremos sempre olhar para a palavra de Deus, e ela nos mostra no dia de hoje, pelas leituras bíblicas desse culto, o quão importante é nós olharmos para Deus, é nós buscarmos a sua presença, buscarmos o alívio, buscarmos a orientação, o socorro e também o livramento. E nessa situação, sempre de novo, precisamos olhar para a graça, para o amor de Deus, precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar sempre de novo para as promessas de Deus, de nos cuidar, de nos amparar, de nos fortalecer, de nos ajudar em todos os momentos de nossa caminhada. Esta é uma promessa constante dele na sua palavra em favor do seu povo. E assim queremos olhar também para o amor de Jesus, que deixou a glória celestial e se tornou um ser humano, habitou entre nós e tomou sobre si os nossos pecados, sofreu. E nesse período agora da Quaresma olhamos, especialmente iremos olhar mais diretamente na Semana Santa. Jesus foi açoitado, foi cuspido, recebeu socos, pontapés, uma coroa de espinhos na cabeça, precisou carregar uma pesada cruz. No entanto, não era este o motivo do verdadeiro sofrimento de Jesus, pois o verdadeiro sofrimento de Jesus que estava pesando sobre ele eram os meus pecados, os pecados de cada um de vocês e os pecados de toda a humanidade. Eles, os nossos pecados, foram os verdadeiros causadores dos sofrimentos de Jesus.
Por isso nós queremos olhar sempre para o amor de Deus, olhar para Jesus e nos agarrar a Ele como nosso verdadeiro Salvador, aquele que se fez igual a nós, veio para nos trazer perdão, veio em meio aos nossos muitos pecados. Mas como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o mesmo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve na segunda carta aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E o que é extraordinário nisso tudo é aquilo que o apóstolo Paulo traz, leitura da epístola de hoje: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Por isso é tão importante que olhemos para Jesus, olhemos para o seu amor por nós, olhemos para a graça de Deus manifestada através da vida, morte, mas acima de tudo a ressurreição de Jesus, para trazer vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Então, olhando para Jesus, nós também receberemos esse verdadeiro perdão, e não há nada que poderá nos impedir de receber a vida verdadeira, assim como disse o salmista: que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Nós queremos também sempre de novo agradecer a Deus, dizer obrigado pela obra de Cristo, pelo seu cuidado, pelo seu amparo também por cada um de nós, dia após dia. Por isso, quando em nosso coração surgir a pergunta para onde olhar e ficar curado, receber auxílio, receber forças, olhar para Cristo, olhar para a cruz vazia, olhar para o amor de Deus que ressuscitou o seu Filho, recebendo dele a obra redentora também em favor de cada um de nós, aceitando o sacrifício de Cristo em lugar de cada um de nós, e assim nos dando perdão, vida e salvação. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele disse no Evangelho de hoje: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ao olhar para Jesus, recebemos a cura para todos os nossos pecados, os pecados que nos conduziriam à condenação eterna. Em Cristo, então, temos alguém que nós podemos buscar, em quem nós podemos receber perdão, acolhimento e força para a nossa caminhada. E se no passado a cruz foi símbolo de desgraça, de condenação e de morte, hoje a cruz para nós, como cristãos, é o símbolo da vitória de Deus em favor de cada um de nós. Assim como no deserto as pessoas olhavam para aquela serpente e confiando naquilo que Deus havia dito que eles seriam curados, assim hoje nós também olhando para Cristo Jesus e o seu sacrifício lá na cruz em nosso favor, também nós somos curados. E então em nossa caminhada teremos sempre um encontro com a palavra de nosso Deus, com o sacramento da Santa Ceia, que Deus também nos trouxe como presentes por sua graça e misericórdia, para nos amparar, para nos fortalecer, para cuidar de cada um de nós, dia após dia.
olhemos continuamente para Jesus. Nele nós temos perdão, nele nós temos vida verdadeira, nele nós temos salvação e vida eterna. Amém. Oremos. Gracioso e amado Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça salvadora. Obrigado por teres nos chamado para sermos teu povo, tua família, herdeiros da vida eterna pela salvação realizada por Jesus. Possibilite que a cada dia em nossa vida possamos olhar para ti, confiantes no teu auxílio, na tua graça, no teu amor. Por Jesus Cristo, no amparo do Espírito Santo. Amém. Confessemos nesse momento a nossa confiança em Deus e queremos usar nesse momento as palavras da carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, como confissão de nossa fé na graça, misericórdia e amor de Deus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem a Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Em preparação para a Santa Ceia, cantamos agora o hino Digno és, ó Cordeiro. A congregação pode sentar. Oremos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória minha. E de forma semelhante, depois da ceia, tomou também o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vocês, para a remissão dos pecados. Façam isso quantas vezes o beberem, em memória minha. Amém. Seguiremos conforme de costume, então, primeiramente o pessoal do grupo de música participando da celebração da Santa Ceia, depois seguindo pelas filas, e assim também aqueles que quiserem trazer a sua oferta poderão, neste momento, também se dirigirem até o altar e trazê-la. Lembramos que queremos tornar público, então, uma coisa que queríamos já ter iniciado no início do mês de março, que é a oferta para o Seminário Concórdia, uma união de todas as congregações do nosso distrito, então auxiliando a provedoria do seminário, para que assim tenha melhores condições de auxiliar os estudantes lá do seminário. Então, no mês de março, mês de abril e mês de maio, esses 3 meses, nós daremos oportunidade para que cada um possa trazer também a sua oferta de auxílio ao seminário. Isso acontece uma vez a cada 4, 5 anos em nosso distrito. Então, depois de um certo tempo, agora estamos novamente participando deste desafio. Em breve também enviaremos um tutorial no nosso seminário, e assim poderão conhecer um pouquinho mais daquilo que é feito lá na preparação dos pastores de nossa igreja. Vinde, o estudo está preparado. Deus abençoe participar de cada um.
Aniversariantes de nossa congregação nessa semana temos os seguintes: no dia 8, então, Davi Corra; no dia 9, a Jéssica da Costa, o Marcial Carvalho e também o pastor Emílio Kemmer. No dia 10, o Verno Lineburger; no dia 11, a Marlene Hope e a Yasmin Bublitz; no dia 12, a Tainara Roberta Bus; no dia 13, a Lídia Fiore; e no dia 14, a Marilene Machado e o Marcos Pitio. A todos os aniversariantes lhe dão nossas felicitações e o desejo que Deus os abençoe e os firme sempre mais em Cristo Jesus, o Salvador. Nos dirigimos a Deus em oração. Gracioso e amado Deus, como é bom podermos olhar para Ti, certos de que Tu nos ouves, certos em Teu amor, sempre queres cuidar de cada um de nós, fortalecendo, amparando, orientando, corrigindo e assim nos ajudando sempre em nossa caminhada cristã, firmados em Cristo Jesus, sob o amparo e ação do Espírito Santo. Que a cada dia possamos sempre e em todos os momentos colocar a nossa vida em Tuas mãos, mãos graciosas, poderosas e amorosas, que sabemos que queres o bem para cada um de nós. E nessa confiança ajuda-nos a enfrentarmos todas as dificuldades que se colocam diante de nós no dia a dia. Especialmente te pedimos que também possamos nos cuidar, cuidando uns dos outros em amor nesse período de pandemia. E assim como o povo de Israel clamou por libertação diante das serpentes venenosas, nós também nos colocamos diante de Ti e imploramos pelo Teu auxílio para que essa situação de pandemia possa ser resolvida e assim possamos voltar a uma normalidade, de podermos ter as nossas atividades também como igreja, no nossa comunhão e assim também nas atividades de estudo da Tua Santa Palavra, em departamentos, em grupos, e assim preparando o Teu povo para podermos sempre dar bom testemunho a respeito da salvação em Cristo Jesus, ajudando as pessoas ao nosso redor. Que nesse período nós também tenhamos uma palavra sempre orientadora, de esperança e de confiança em Ti, e que possamos apontar sempre para Cristo Jesus a todas as pessoas, para que elas também coloquem a sua confiança em Ti. Senhor Deus, cuida de todos aqueles que se encontram enfermos nas mais diferentes doenças que aflige a tanta gente, e assim cuida de cada um deles, para que possam sempre ter o Teu amparo, e aqueles que chamares a vida aqui neste mundo, dá-lhes a certeza da bem-aventurança eterna pela fé em Cristo Jesus. Senhor Deus, continua cuidando de cada um de nós, abençoa o trabalho da Tua igreja, o anunciar da Tua palavra, abençoa também podermos orar uns pelos outros e nos colocarmos em amor, em auxílio por aqueles que se encontram em dificuldades. Por amor de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Tenhamos todos um abençoado final de semana e assim também nova semana, sob a graça, o amor e a paz de Deus, o nosso Pai, Filho e Espírito Santo.
Finalizamos o nosso culto aqui cantando o último hino, Ó Guia Nesta Vida. Deus assim nos guie, nos ampare, nos fortaleça em toda a nossa caminhada, para que estejamos sempre com os nossos olhos voltados para Ele e confiantes no seu amor.